Boa noite. Boa noite para você que está aqui na igreja. Estamos em poucos por conta de toda a nossa regra de distanciamento, toda a higiene necessária, mas boa noite para você que está aí, na sua casa, onde você estiver acompanhando essa transmissão, hoje ao vivo, ou você que vai acompanhar depois. Que bom estarmos juntos nesse momento que Deus separou para que você estivesse agora ouvindo a palavra dEle. Que bom, que bênção. E eu vou convidar você, então, a pegar a sua Bíblia. Todo mundo aqui na igreja com Bíblia? Você que estiver aí do outro lado, pegue uma Bíblia se você tiver. Se você não tiver, escreve aqui no chat. Eu não tenho uma Bíblia, eu quero uma Bíblia. E a igreja vai te dar uma Bíblia de presente. Você tem que fazer contato com a gente, tá bom? Mas, se você não tiver aí, tem na internet, tem de fácil acesso, né? E você pode consultar, porque hoje Deus vai falar conosco. Nós vamos estudar e refletir sobre o que Ele tem para hoje, preparado para hoje para nós. Antes de, então, abrirmos a palavra de Deus, nós vamos fazer mais uma oração. Falarmos com o Rei do Universo, o Criador do mundo, o Criador de todos os seus filhos. Vamos fechar os olhos para nos concentrarmos e falar com um Todo-Poderoso. Rei do Universo, Pai nosso, nós te agradecemos porque nesses próximos minutos, o Senhor reservou a Tua palavra de maneira especial agora para refletirmos e aprendermos mais sobre o Teu amor. Que o Senhor diminua a mim e que o Senhor Jesus se engrandeça poderosamente. Que nós possamos ouvir a Tua voz unicamente. E em nome do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo, que oramos. Amém. Normalmente, quando a gente vai falar sobre Moisés, ou estudar a vida de Moisés, ou um pedaço do trecho que fala sobre o nascimento e também a libertação do povo de Israel, que foi feita por esse servo de Deus, a gente estuda lá no Êxodo, né? Normalmente é ali. Mas hoje nós vamos abrir o livro de Atos. Lá no Novo Testamento também tem um capítulo, Atos 7, que conta um pedacinho da história de Moisés. Então nós vamos estudar esse trechinho aí. Atos, capítulo 7, lá no Novo Testamento, depois dos Evangelhos. E nós vamos ler a partir do verso 20. Acharam aí? E eu vou ler aqui, tá bom? Atos 7, a partir do verso 20. Naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, ou seja, num momento específico que a gente já vai falar sobre isso, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que os seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não o compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo: homens, vocês são irmãos, por que ferem um ao outro? Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro e teve 2 filhos. Só até aqui, por enquanto. A história de Moisés é interessante. A gente pode pesquisar lá a partir do capítulo 1 de Êxodo, e a gente vai ver essa história que nós acabamos de ler ali no capítulo 1 e 2 também. Moisés foi um grande nome, é um dos maiores nomes da Bíblia, digamos assim. Um patriarca, uma história que a gente vê, um líder, o maior líder, digamos assim, né? Que aparece na Bíblia. Libertou milhões. E ele nasceu
no povo hebreu. E a mãe dele, quando olhou, sabendo que naquela época existia um decreto de morte que tinha que matar os meninos, ela olhou para ele e falou: ele é diferente, ele é extraordinário. É assim que a gente acabou de ler nessa tradução, achei interessante. Nova Versão Internacional. Ele é diferente, esse daqui, ele é escolhido, ele é meu filho, ele é especial. E ela escondeu ele, para ele não ser morto. Mas ele foi crescendo, um bebê bem bonito, e ela não conseguiu mais esconder. Então, ela teve uma grande ideia inspirada por Deus, e ela, até o nome Moisés, é aquele que foi tirado das águas, ela levou até o rio Nilo e colocou ele numa cestinha. A maioria de vocês, ou muitos de vocês sabem a história, mas eu estou repetindo aqui para a gente relembrar. E para quem também nunca ouviu a história dele. E então, ela coloca num cesto e a filha do faraó, do homem mais poderoso, ou um dos homens mais poderosos da terra naquela época, do Egito, ela olha, ela se apaixona por aquele bebê e ela pega e cria ele. Mas até um período de tempo, ele fica com sua mãe. E ele é criado por ela. Então, depois, ele vai finalmente para o Egito, ali, né, no palácio de Faraó, digamos assim. E então, ele é criado, como a gente acabou de ler, no verso 22, e educado em toda a sabedoria dos egípcios. Até hoje, a gente tem resquícios, e a gente sabe de coisas que os egípcios nos deram como um aprendizado incrível, e o que eles sabiam, e como eles eram inteligentes. A matemática dos egípcios era incrível. As pirâmides, quando a gente olha, gente, o que é aquilo? Moisés, ele foi criado em é isso que a Bíblia está dizendo, toda a sabedoria dos egípcios, e ele chegou a ser muito poderoso. Então, ele teve a medicina ali para ele, soube de tudo. A filosofia, a matemática, a química, todas as ciências, toda a sabedoria, as línguas, todas as coisas. Ele era um grande cara. E nesse livro, Patriarcas e Profetas, que eu recomendo que você leia, e ele também tem na internet, eu vou ler na página 145 aqui da minha versão, mas Ellen White, que escreveu esse livro, ela fala uma coisa interessante. Olha só, na página 244. Na corte de Faraó, Moisés recebeu o mais elevado ensino, civil e militar. Sua habilidade como chefe militar, olha quem era Moisés, tornou-o o favorito dos exércitos do Egito, o favorito de Faraó. Ele era o primeiro, o favorito. Ele tinha tudo na mão dele, como sabedoria, é isso que a Bíblia está falando, a gente acabou de ler. Toda a sabedoria, ele tinha tudo a seu favor, além de tudo, ele era um grande guerreiro e, melhor, o chefe de todos os guerreiros. Esse era Moisés. Mas a história continua, dizendo uma coisa interessante, que um dia ele foi ali visitar os seus irmãos, porque Moisés sabia que ele era israelita, ele não era egípcio. Ele sabia. Inclusive que ele tinha sido escolhido por Deus para uma missão especial. Ele sabia disso. E ele foi, então, passear, e a gente acabou de ler isso na Bíblia, que ele foi passear e ele viu um egípcio maltratando um israelita. E na hora ele faz o quê? O quê? De jeito nenhum. Eu sou o libertador. Não. Eu vou resolver isso daqui. E ele mata o egípcio. E no capítulo 2 de Êxodo, no verso 12 especificamente, é muito interessante porque conta o detalhe dessa história. Que ele não só mata, mas ele enterra, que agora ele precisava resolver esse problema, e ele enterra o egípcio na areia. Ora, que inteligência, né, Moisés? Você quer esconder uma coisa? Quem que esconde embaixo da areia? Mas foi isso que ele fez. E claramente,
claramente ele foi descoberto. Inclusive, na continuação do que nós lemos aqui em Atos capítulo 7, no verso 25, e em diante, 26 e 27, no dia seguinte, ele voltou ali para os mesmos lugares, nas redondezas, e ele viu, então, 2 irmãos israelitas, como ele agora, brigando. E ele foi lá falar. Só que um dia anterior, ele tinha matado um egípcio. Então, quando ele chega, ele vai tentar apaziguar e falar, gente, não briguem, vocês são irmãos. Na hora, um deles fala, o que é? Quem você pensa que é? O que você está pensando? Você vai matar a gente igual você fez? Está achando que ninguém está sabendo? E Moisés foge, com medo. Ele tinha mais ou menos 40 anos. Ele sabia que ele era escolhido de Deus. Ele queria fazer a vontade de Deus. E ele fez na melhor das intenções. Porque se alguém está batendo no meu irmão, se alguém está batendo no meu marido, em alguém que eu amo, ora, eu não vou deixar barato? Não é esse o nosso sentimento? Ele entendeu que estava fazendo justiça, porque, afinal, o povo dele, os israelitas, estavam sendo escravizados e eram sempre, chicoteados pelos egípcios. E Deus falou que iria libertar o povo por meio dele. Então, nada mais justo do que Moisés chegar e falar, não, pode deixar que eu vou fazer a justiça com as minhas próprias mãos. Ele tentou fazer o que era justo. E o que a gente olha como justiça. Isso parece muito comigo. Você está se vendo aqui em algum momento? Quando a gente olha, a gente sabe que é filho de Deus. A gente sabe, mulheres, que somos filhas de Deus. Nós sabemos que Deus nos chamou. Se não fosse assim, nós não estaríamos aqui. E nem você estaria aí assistindo essa transmissão. De alguma forma, você sabe que Deus te chamou para algo diferente. A gente sabe que foi escolhido de alguma forma. Não porque somos mais especiais, mas porque Deus nos chamou e nós ouvimos a sua voz. Mesmo que às vezes de longe, a gente foi chamado. A gente sabe disso. E a gente tenta, todos os dias, fazer o que é certo. Sempre a gente tenta, pelo menos tenta. Às vezes não sai, mas tenta. E a gente também tenta fazer antes de Deus. Muitas vezes a gente quer resolver alguns problemas com as nossas próprias mãos. Coisas da vida que são para o nosso bem. Um exemplo. Quem é solteiro? Normalmente, e quer casar ou namorar, enfim. Mas o Senhor prometeu que Ele quer me dar felicidade. E qual o problema? Deus não prometeu que é bom e que não é bom que o homem viva só? Não é isso que está escrito na sua palavra? Não foi Ele que criou o casamento? Então eu quero casar e eu quero aquele lá ou aquela lá. Senhor, eu quero aquele e aquela. Ou aquela, né? Senhor, é esse. E você vai lá e se envolve e tenta e faz do seu jeito. Senhor, eu preciso ganhar o pão, o meu sustento. E, de repente, chegou um emprego para mim. Só que esse emprego, eu tenho que trabalhar no 7º dia. Um dia em que o mandamento de Deus diz que não, que é para descansar. Mas o Senhor sabe o tanto que eu preciso. É errado trabalhar? Não, muito pelo contrário. O Senhor mesmo disse que é com o suor do rosto que a gente consegue o pão. Quantas vezes na nossa vida a gente tenta passar na frente de Deus? Quantas vezes? Moisés, ele mata e esconde na areia. E é muito interessante a gente ver como ele tenta derrubar o inimigo, que era inimigo de Deus, inclusive. Prestem atenção nessa relação da história, uma história completamente atual. Ele tenta esconder o que Deus disse que ia fazer. E poucos anos mais para frente,
Deus esconde esses mesmos inimigos, os egípcios, no fundo do mar. Sem ninguém mais ver. De forma definitiva, conforme Deus prometeu. Continuando a história, Atos 7 e o verso 30. Moisés, então, ele tinha ido para o deserto, fugiu. E olha que interessante. Passados 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas no deserto, perto do Monte Sinai. Vendo aquilo, ficou atônito e, aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor. Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Então o Senhor lhe disse: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Depois de 40 anos no deserto, depois de 40 anos que Moisés tinha dado um jeitinho, um serviço mal feito, de algo que ele tinha certeza que Deus tinha mandado ele fazer, ou de algo que ele tinha certeza que estava certo, que era aquele caminho. Depois de 40 anos, Deus aparece para ele. Eu quero continuar lendo com vocês mais um trecho desse livro, Patriarcas e Profetas. O autor escreve assim: matando o egípcio, Moisés caiu no mesmo erro que tantas vezes nós cometemos, de tomar nas nossas próprias mãos a obra que Deus prometeu fazer. Pensa aí. Pensa na sua vida, eu estou pensando na minha. Não era vontade de Deus libertar o seu povo pela guerra, como Moisés pensava, mas pelo seu próprio grande poder, para que a glória lhe fosse atribuída a Deus, e a ele tão somente. E Moisés não estava preparado para isso. Ele tinha ainda que aprender a lição de fé, de confiar na força e na sabedoria, e no poder de Deus, e não dele. Muitas vezes, Deus fala assim: espera, minha filha. Eu sei, eu vou dar o exemplo da que a gente acabou de falar. Eu sei que você precisa casar, que você quer, e que é o meu desejo que você tenha uma família, mas não é agora, e não é com este. Espera. Porque a glória e a bênção que você vai receber no momento certo, da maneira certa, é para que o meu nome seja exaltado e para que o milagre seja definitivo. Quantas vezes na nossa vida, todos os dias, em grandes momentos de decisão, nós estamos vez após vez, fazendo tudo o que a gente pode. E daí no final a gente volta e a gente solta aquela frase: agora é só com Deus. Quantas vezes a gente faz isso? Tenta de tudo. Acontece alguma coisa, a gente chega no celular correndo e fala: nossa, deixa eu pedir aqui ajuda para minha amiga. Nossa, deixa eu chamar alguém aqui correndo. Acontece um problema no trabalho, nossa, deixa eu avisar o chefe, deixa eu avisar qualquer coisa. Antes da gente colocar o joelho aos pés daquele que nos carrega no colo. Quantas e quantas vezes, todos os dias, em momentos decisivos da vida, nós fazemos exatamente como Moisés, tentando fazer a coisa certa, meus amados. Irmãos e irmãs, na maior parte das vezes, nós claramente não queremos errar. Nós queremos, inclusive, fazer a vontade de Deus, que é certa para nós. Mas nós fazemos antes, descontroladamente, desajeitadamente e mal feito, que nem Moisés fez. De forma esquisita e estranha. E depois a gente fica tentando dar um jeito de cobrir de qualquer forma. E depois vai aparecendo e a gente vai criando ilusões e mentiras. Moisés, então,
ele, depois de 40 anos, ele já tinha 40, quando isso tinha acontecido lá no Egito. Daí ele foge e vai para o deserto. E fica mais 40 anos. Então, ele tinha quantos anos? 80. Aos 80 anos, Moisés, então, recebe a bênção de ver Deus falando com ele. Isso está lá em Êxodo capítulo 3. Deus fala com Moisés, depois que ele estava 40 anos. Fazendo o quê? O que Moisés estava fazendo no deserto? Ele foi fugido. Mas é interessante, porque ele estava desaprendendo a aprender. Aprendendo a desaprender. E eu quero ler mais última frase, último parágrafo aqui desse trecho, desse livro que eu falei para vocês. Olha que interessante. Moisés estivera a aprender muito mais que tinha que desaprender no deserto. 40 anos. Mais do que a minha vida. As influências que o haviam cercado no Egito, quais eram as influências? Positivas ou negativas, se a gente fosse pensar hoje em dia? Eram até que positivas, se a gente for pensar com a cabeça. Hoje em dia, um pai fala assim, nossa, eu quero que a educação do meu filho seja incrível. Então, eu vou preparar ele para que ele entre na melhor faculdade. Para que ele vá numa faculdade pública, para que ele vá para fora do país, que ele aprenda coisas incríveis. Eu quero que ele seja um profissional de sucesso, ganhe muito dinheiro. Não tem problema nenhum ganhar muito dinheiro, né? Porque o pai quer que os seus filhos, é isso que se pensa. E Moisés tinha sido instruído assim. Além de ser o maior chefe militar do Egito. Ele era incrível. Ele seria o próximo faraó. Mas esses 40 anos, Deus deixou Moisés lá, no deserto, antes de levar o povo para o deserto. Por quê? Porque ele precisava desaprender tudo isso. Ele precisava se esvaziar. E olha só, continuando. As influências que o haviam cercado no Egito, o requinte, o misticismo das religiões falsas do Egito, o esplendor de um culto idólatra, a grandiosidade da arquitetura e escultura do Egito, tudo deixara profundas impressões em sua mente. Tudo estava modelando até certo ponto os seus hábitos e caráter, um homem de Deus. O tempo, a mudança de ambiente e a comunhão com Deus eram as únicas coisas que podiam remover estas impressões. Moisés, aos olhos do mundo, não poderia ter sido mais bem preparado para libertar o povo. Ele era um chefe militar da maior nação da época, gente. Como que você vai libertar um povo de milhões de pessoas? Esse era o povo de Israel. Milhões de pessoas. Quem que vocês chamariam para libertar um povo? Para lutar contra a maior nação da época, o Egito, com o faraó e tudo mais, né? A grande potência da época? Só o melhor chefe. Portanto, na cabeça de Moisés, pensa só, eu sou a pessoa mais bem preparada para isso aqui. E Deus me escolheu. Estou dentro. 40 anos. Fortão, bonitão, na flor da idade, chefe militar. Era o grande do faraó. Ele era o mais inteligente, assim. Não por ser o mais inteligente, mas a Bíblia fala que ele foi instruído em toda a sabedoria. Portanto, ele sabia de tudo. Se precisa de algum conhecimento médico, chama Moisés. Você quer saber sobre questões filosóficas? Chama Moisés. Você quer saber sobre biologia? Chama Moisés. Ele era o melhor preparado aos 40 anos. Mas eu disse, nada disso vale para mim. Nada disso. Que incrível. Como Deus trabalha. De maneira misteriosa. Não que Deus não use coisas boas que nós temos na nossa vida. As faculdades que nós fazemos, para quem faz, o trabalho, o dinheiro que você ganha, se você for uma pessoa que é rica, que tem posses, Deus usa tudo e todas as coisas.
Mas queira Deus, Senhor, que nós possamos ver o sucesso sob a sua ótica. Que nós não tentemos fazer as coisas do jeito que a gente acha que está certo. Mesmo sabendo que o final a gente quer chegar lá. E Deus também quer chegar lá. Ele é que sabe os planos que Ele tem para as nossas vidas. Sempre Ele. E são sempre os melhores e mais altos do que os nossos. Moisés, 40 anos, desaprendendo a ser o maior líder do Egito. E ele veio a ser o maior líder de Israel. Que interessante. Quando Jesus ele fala assim para mim e para você, toma a sua cruz, não é para você ficar fazendo sacrifício, ajoelhando no milho para orar, ficar sem comer. Eu tenho que levar a minha cruz. Não é isso. A cruz que Deus fala para mim e para você tomar é você se esvaziar daquilo que você mais se apega, que é você mesmo. Que é a sua vontade. Que é a minha vontade. Como a gente gosta de fazer a nossa vontade. E é por isso que a gente não deixa certas coisas. Porque eu quero comer assim. Eu não quero comer como Deus falou que eu tenho que comer. Eu quero me vestir assim, porque eu gosto assim. Enquanto nós devíamos estar ouvindo e fazendo, como assim diz o Senhor. Essa é a cruz. É pegar aquele que está na cruz por nós, que viveu e morreu, mas ele ressuscitou e está intercedendo por nós. Isso é esvaziar, é se desaprender, é aprender a desaprender tudo que a gente acha que pode fazer sem o Senhor. Isso não existe. Isso é fracasso. Por mais que lhe renda dinheiro, por mais que lhe renda uma alegria momentânea. Eu quero terminar com Gálatas, com o verso que está em Gálatas, capítulo 4, e o verso 4. Esse é um verso interessante, é um verso lindo, que fala sobre o nascimento de Jesus. Olha que profundidade que Deus coloca aqui para nós hoje, através de Paulo. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, debaixo da lei. Quando chegou a plenitude do tempo, quando chegou o tempo exato, Deus enviou seu Filho. No tempo certo, bênçãos incontáveis cairão. É esse o verso que Deus quer hoje colocar em nosso coração. Na plenitude do tempo, no tempo perfeito, Deus vai te dar a bênção. Não duvide disso. Não duvide absolutamente disso. No tempo exato, da maneira perfeita, como Ele é, perfeito, soberano, poderoso, todo-poderoso, Ele vai te dar aquilo que vai te fazer verdadeiramente feliz no Senhor. Nós só precisamos aprender a desaprender. Precisamos esvaziar de nós, entender que muitas vezes a nossa vontade ou o nosso jeitinho brasileiro de matar um egípcio e enterrar na areia é que está impedindo as bênçãos de Deus incontáveis de cair na nossa vida. Meus irmãos, minhas irmãs, amigos que estão assistindo, Deus quer e Ele vai derramar poderosamente as bênçãos que só Ele pode dar na minha e na sua vida. Não deixe de duvidar, creia nisso. Muitas vezes nós estamos pedindo um aumento no salário e Deus quer derramar o seu Santo Espírito em nossa vida. Na plenitude do tempo, Deus enviará Jesus Cristo. Muitas vezes nós estamos até pedindo, e eu peço isso todos os dias, Senhor, que essa
pandemia vá embora, eu não aguento mais. Ai, Senhor, eu quero que a pandemia vá embora, eu quero que a pandemia vá embora. E a gente pede isso, ninguém aguenta mais, não. E muitas vezes Deus está falando, prepara o caminho, porque agora Jesus está descendo. Na plenitude do tempo, Deus envia o seu Filho. No tempo certo, a bênção chegará. Agora a oração. Vamos falar com nosso Pai. Senhor nosso Deus, cada vez que respirarmos, toda vez que nós acordarmos para um novo dia, faz o teu querer em nossa vida. Nos ajude, Pai. Mesmo quando tudo parecer que estiver contra nós, nos ajude quando nós não estivermos enxergando mais nada. E quando a nossa oração parecer que não está passando do teto, nos ajude a entender que o Senhor, na verdade, está ao nosso lado. Derrama as tuas bênçãos prometidas em nossa vida. Nós queremos abrir o nosso coração e a nossa vida para o Senhor habitar e morar em nós. Cuida do nosso coração, ele está machucado. Senhor, pega o nosso coração para Ti, nos leve para junto do trono daquele que comanda o universo. Nós nos entregamos, faze o Teu querer em nós. Nós estamos aqui para Te adorar e nós Te amamos. Nos dê mais amor, em nome de Jesus. Amém. Nós temos alguns pedidos. Se você quiser colocar, anote aí. Mais alguns pedidos e agradecimentos. Coloque aí no chat. A igreja vai estar orando por você. E eu quero especialmente fazer mais uma oração agora. E eu vou pedir para a igreja se ajoelhar. E você, se puder aí, se ajoelhe também. E nós vamos fazer mais um pedido e um agradecimento especial que tem chegado para nós aqui. Vamos falar com Deus novamente. Francisca, nós vamos orar. Estou lendo aqui os pedidos de oração. Maria, agradece a Deus por tantas coisas. Maria das Graças, agradece a Deus pela sua vida. Glória a Deus. Antônia, um beijo. Pede oração pela sua família, vamos orar. Continue colocando, a igreja vai estar orando. Senhor, tanto queremos te agradecer. Tantas coisas, tantas bênçãos o Senhor tem feito. Nos ajude a reconhecer, porque às vezes nós não conseguimos enxergar. Nos dê um coração grato. Nos dê um espírito alegre, aprendendo como Paulo a ser feliz em qualquer circunstância. Senhor, nós também ainda estamos nessa terra cheia de pecado, de assassinato, de roubo, de tristeza, Pai. Nosso coração tem estado muito machucado, Senhor. E nós pedimos muitas coisas a Ti. Pedidos sobre saúde, sobre emprego, sobre relacionamento. Senhor, cura essas famílias. Senhor, cura o Teu povo. Aqueles que são Teus filhos e querem fazer a Tua vontade. Senhor, nos ajude. Abençoe essas pessoas, Pai, com os remédios naturais, que nós possamos entender os Teus planos para nós. Essas pessoas que têm Covid, Pai, só o Senhor pode curar. Nos ajude a viver de acordo com o Teu propósito. Põe a mão nesta pessoa, nessa Tua filha que hoje pede em lágrimas uma cura no seu casamento, Pai. Põe a mão nesse filho, Senhor, que está tão longe de Ti. Nesse jovem, Senhor, que tem visto tantas coisas impróprias, Pai. Nós colocamos todos os Teus filhos em Tuas mãos. Essas pessoas especialmente que pediram, que escreveram aqui, Senhor. Toma o coração delas. Preencha com Teu Santo Espírito, com a alegria da certeza de que brevemente o Senhor Jesus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Nós nos entregamos mais uma vez e pedimos a Tua bênção para o restante dessa semana, para essa noite. E que as Tuas misericórdias e a Tua bênção seja renovada em nossa vida a partir de agora. Em nome de Jesus, amém.